O assunto agora é proteína animal. As exportações de carne de frango atingiram um recorde de 514 mil toneladas, em março, uma alta de quase 23% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em receita, as vendas externas de carne de frango no período atingiram 980 milhões e meio de dólares. E sobre este assunto eu converso agora com o Luiz Rua, diretor de mercados da BPA. O Rua já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Pedro. Um prazer falar contigo e com toda a tua audiência. Prazer sempre falar com vocês. Rua, o que motivou esse recorde nos embarques de carne de frango? A gente viu, foi um número surpreendente em março. Sem dúvida, como você disse, houve um aumento aí de 23%, um número recorde do ponto de vista dos embarques. Foram embarcados 514,6 mil toneladas, ou seja, 23% a mais do que em março do ano passado. E esse número se dá muito por uma série de fatores que, conjugados, levaram a essa situação. A gente teve um aumento generalizado das compras dos principais mercados importadores da nossa carne de frango. Teve também um atraso lá dos embarques de fevereiro, que refletiu agora nos números de março. A gente viu também, a gente sabe que março, historicamente, é um período em que a gente tem uma aceleração dos embarques, justamente porque começa a se preparar o verão no hemisfério norte, que começa agora por junho, julho, agosto. Então, começam-se as vendas maiores agora para que tanto na Europa como, de maneira geral, no hemisfério norte, haja essa preparação, haja esses estoques disponíveis para um consumo maior. Lembrando que esse ano a gente não tem, pela primeira vez, aí a pandemia nos assolando, como a gente teve nos últimos 3 anos. A gente vê também, de alguma forma, uma retomada do consumo na China. Eu tive recentemente na China e a gente vê efetivamente um retorno do consumo, os restaurantes cheios, as escolas voltando a funcionar. Por um outro lado, também uma diminuição do alojamento de aves comerciais lá na China, que tem um impacto também em volume, a diminuição da oferta em alguns países do mundo também, em função de influenza aviária, que tem assolado várias regiões produtoras do mundo, e também a questão dos custos de produção, custos de energia, custos dos grãos. Tudo isso fez com que a gente tivesse um mês recorde para as nossas exportações e um mês que nos traz aí um bom alento para aquilo que vem ser o resto do ano. Perfeito. Agora, em relação ao consumo interno, o que vocês notaram nesses últimos meses, esses 3 primeiros meses do ano, em relação ao consumo, ao mercado interno do Brasil? Olha, janeiro e fevereiro, Pedro, como você sabe, são meses em que há enfim, de alguma forma, um consumo um pouco menor. As pessoas consumiram bastante lá em novembro, dezembro, as festas. Depois, naturalmente, tem as contas de janeiro, de fevereiro para se pagar. E, naturalmente, há aí uma diminuição do consumo nesses 2 meses. Mas o que a gente começa a ver já a partir do mês de março e agora, principalmente a partir de agora, no mês de abril, é que o consumo volta a patamares bastante interessantes. É importante a gente lembrar que, ainda que nós tenhamos aumentado, se a gente pegar os 3 primeiros meses do ano, as nossas exportações aumentam na ordem de 15% no acumulado do ano, a gente também deixou carne aqui para o nosso consumidor brasileiro. O brasileiro tem consumido, inclusive, nos mesmos patamares dos últimos anos, na casa aí, e se a gente anualizar, naturalmente, usando os dados dos 3 primeiros meses, temos um consumo aí na casa dos 45 quilos, o que é um consumo bastante alto comparado ao resto do mundo. Perfeito. Agora, falando sobre dados de suínos, ovos também, a expectativa também com esses dados em relação às exportações, o consumo externo lá dos nossos suínos, nossos ovos, nesses 3 primeiros meses também. Dá para a gente fazer já um balanço? Também tivemos números bastante positivos, no caso tanto do suíno como dos ovos. No caso dos suínos, a gente teve 107 mil toneladas embarcadas, o que dá um aumento de 17% em relação a março de 2022. A gente, no acumulado do ano, já exportou 275 mil toneladas, isso é um incremento de 16% em relação ao primeiro trimestre de 2022, muito em linha com as nossas projeções que diziam que as nossas exportações nesse ano de 2023 deveriam ficar aí acima dos 10% de incremento no caso da carne suína. A gente tem visto os mercados internacionais de alguma maneira bastante positivos, a China voltando a comprar em patamares bastante interessantes. Só nesse ano, para você ter uma ideia, Pedro, a gente já aumentou aí 26% o volume embarcado para a China, aumentamos quase 100% para o Chile, 37% para o Japão. A gente vê o recrudescimento da peste suína africana lá na China. Estima-se, inclusive, que possa haver uma perda de 5 milhões de toneladas
daquilo que iria ser produzido na China em função de novos surtos de PSA. Filipinas também com surtos. A gente abriu recentemente o México e viu as primeiras 200 toneladas sendo embarcadas nesse mês de março. Então, de uma maneira geral, a gente tem um cenário, de alguma forma, positivo do ponto de vista das exportações de carne suína e nos ovos também. Tivemos aí um volume bastante positivo nas nossas exportações em março de 2023. Perfeito, Rua. Agora, olhando nesse cenário de oportunidades para o Brasil, hoje o presidente Lula embarca para a China, né, numa viagem aí também para, sei lá, acordos, enfim. Nós temos aí uma visão de novos mercados e também ter aí um melhor contato com nossos parceiros, aí, principalmente os chineses. Como é que vocês estão vendo essa questão de novos acordos e também fortalecimento de novas parcerias para este ano, principalmente para a abertura das fronteiras para a nossa carne suína, de frango e também os ovos do Brasil? Sem dúvida, Pedro. Esse é um trabalho que nós fazemos todos os dias aqui na BPA, em coordenação, naturalmente, com o governo brasileiro, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse é um trabalho que é feito todos os dias aqui e, naturalmente, a saída do presidente Lula nos traz bastante ânimo. Nós estivemos lá há uma semana e meia com o ministro Carlos Favaro, que agora volta com o presidente Lula, e a gente espera que sejam anunciados aí bons acordos, tanto para o agronegócio como para o Brasil de maneira geral, eventualmente habilitação de novas plantas, todo esse trabalho, reconhecimento do Paraná e do Rio Grande do Sul como livre de aftosa, tudo isso está sendo discutido. Naturalmente, a gente não sabe, né, o ponto final dessas discussões, mas isso tem sido levado por nós aqui da associação, também pelo Ministério da Agricultura, e a gente espera que a gente possa avançar tanto lá na China, que é um mercado bastante importante para nós, é o principal mercado de carne suína, é o principal mercado de carne de aves, mas também em outras regiões. Semana que vem a gente está indo para a Colômbia também para buscar a questão da carne suína. Temos feito uma série de ações, eventos, para que a gente possa, de uma maneira ou outra, acessar esses mercados. Esperamos que, inclusive, nesse mês de abril, a gente já veja refletido nas estatísticas de comércio as primeiras exportações de carne suína para o Peru. Foi um mercado que nós abrimos recentemente também. Então, todo esse trabalho é feito todos os dias aqui entre nós e o governo brasileiro para que a gente possa, de fato, ter esses melhores e maiores acessos, eventualmente, em alguns mercados. Com certeza. A informação chegando para vocês, a BPA que já está no DNA fazer esse trabalho com maestria em relação à abertura de mercados. Agora, Rua, o Brasil segue em alerta ainda, máximo para a entrada, né, evitar a entrada, melhor dizendo, da gripe aviária. Com o fim do inverno lá no hemisfério norte, as aves já começam a voltar, né, em relação à questão migratória, ou seja, o fluxo migratório começa a se inverter. Mesmo assim, as medidas seguem rigorosas aqui, né? O Brasil ainda mantém o seu alerta ainda para evitar essa entrada, né? Não há espaço para descanso aqui, Pedro. Aqui a situação continua bastante, né? A gente tem os riscos, naturalmente. Hoje a gente vê vários países vizinhos ao nosso com problemas atrelados à influenza aviária, então não há espaço aqui para descanso. As medidas de biosseguridade, inclusive, têm sido reforçadas mais e mais, trabalho conjunto e também com o governo brasileiro, com as defesas sanitárias estaduais, para que a gente possa efetivamente garantir essa possibilidade do Brasil continuar livre da influenza aviária de alta patogenicidade. Isso tem nos ajudado nos mercados internacionais. Acho que esses números agora de março são um pouco prova disso, mas a gente tem aqui que continuar trabalhando, né, e evitar ao máximo todos os riscos possíveis para que a gente possa manter esse status de excelência que o Brasil tem nos dias atuais. Exatamente, né? Torcer para que realmente a gente siga invicto nessa guerra, né, contra esse vírus, que a gente sabe que todos os países têm a questão, né, que é, assim, todo ano a gente vê muito a questão sanitária no país sendo questionada em vários lugares, né, não do Brasil, mas outras nações que lutam contra a gripe aviária. E a gente vê que o Brasil segue firme, né, passou perto, mas a gente segue aqui invicto, sabendo que é um trabalho muito contínuo, tanto do poder público quanto da BPA, claro, do nosso avicultor que está sempre trabalhando para evitar o máximo possível de ter problemas. Rua, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui, sempre muito enriquecedora no Agromanhã. Um abraço para todos aí na BPA. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Um abraço.